Boom das commodities de segunda-feira. Será que o Brasil vai desaparecer? Eu fico acompanhando as análises do Rui Pimenta e também os comentários do Leonardo Tucci com o Rui. E eu acho que o Brasil, as últimas análises é de que o Brasil vai eleger um neoliberal, né? Com Ciro Gomes. E por que isso vai acontecer, né? O que aconteceu com o Brasil? O Rui Pimenta vai falar que foi muita capitulação do PT. E, enfim, e o povo, o capital tem tudo organizado, né? A miséria toda organizada. Também por aí faz algumas bugigangas, algumas coisas para vender que o povo gosta. E pronto, aí o povo vendeu o Brasil. O povo brasileiro vendeu o Brasil. Então, hoje é o especial Thiago Ávila. Thiago Ávila, na minha opinião, ele é muito simpático demais. Sei lá. Ele e a namorada dele, Sabrina, não sei das quantas. Eles são muito simpáticos, assim, eles fazem a comunicação da Globo, né? E o conteúdo, eu não saberia dizer se é muito diferente do wokeísmo em geral. Mas vamos lá, vamos tentar achar outras coisas. Mundo, Celso Amorim. Conflito entre Israel e Irã desvia a atenção da tragédia em Gaza. Essa é a tese da Al Jazeera, mas eu acho que eu acho que é como o Rui Pimenta fala, o imperialismo tá desesperado e o imperialismo quer petróleo do Irã, como do Iraque também, né? Mesma coisa. Iraque, Irã, Líbia. E eles querem o petróleo de graça também da Rússia. Engraçado que eu vi um post no Instagram sobre o Yuval Harari falando que o povo fica brigando por histórias, por ficções, quando na verdade o povo briga por petróleo mesmo. Quem está dando bem é a Rússia, está defendendo o seu território. Mas vamos lá. Tá difícil achar uma notícia interessante hoje no Brasil 247. Vamos ler as manchetes pouco interessantes, ó. Hugo Mota, Brasília. Gleisi nega traições de Hugo Mota e diz que presidente da Câmara age com, entre aspas, responsabilidade e firmeza. Depois, Brasília de novo. Hugo Mota atribui à pressão dos deputados sua traição ao governo Lula. Mundo. Israel ataca o hospital no oeste do Irã. Pacientes ficam feridos. Não sei. Brasil. Lula deve se reunir com Zelensky nesta terça. Não sei porque isso aqui é Brasil. Sudoeste. OAB abre processo para caçar registro de Marcelo Bretas, condenados por abusos na Lava Jato. Uma notícia esquisita porque esse Bretas era da direita, né? E agora o Brasil 247 está defendendo o Bretas, ou então se está posicionando com a OAB. A Lava Jato também não sei qual é a relevância. Infelizmente, talvez ainda seja relevante. Mundo. Irã revela novo drone suicida com alcance de mais de 1.500 km. Como é que um drone pode ser suicida, né? Enfim. Mundo. Israel lança míssil contra a emissora de TV iraniana ao vivo. Esse aqui eu vi, eu acho. De novo, Mundo. Irã declara estar preparado para guerra prolongada contra Israel, diz general.
Mário Vitor Santos. Lula 3, a revolução vitoriosa e silenciada na direita e na esquerda, entre aspas. Vamos ler isso aqui, porque talvez isso aqui seja muito otimista, talvez seja muito ilusório, segundo o Rui Pimenta, sei lá. Mas às vezes eu acho que o PT é tudo de bom. Às vezes eu acho que o PT é bom mesmo. Como eu falei, Mário Vitor Santos é jornalista, colunista do 247 e apresentador da TV 247. Foi não sei o que está escrito aqui. Ombudsman da Folha e do portal IG, secretário de redação e diretor da sucursal de Brasília da Folha. Lula 3, a revolução vitoriosa e silenciada na direita e na, entre aspas, esquerda. Entre aspas. Mesmo diante de um cenário de avanços econômicos e sociais inéditos, o terceiro mandato de Lula é tratado com desdém por parte da, entre aspas, esquerda. Tá falando de você, Rui. 16 de junho, hoje. Hoje, 16 de junho, o Luiz Inácio Lula da Silva na foto. É um exercício que exige alguma filosofia explicar a razão ou a desrazão pela qual uma gestão econômica e política tão exitosa como a deste terceiro mandato do presidente Lula é recebida com um esperado mau humor pela direita, mas também por uma parte dos progressistas. Não deixa de ser apenas óbvio que uma revolução, revolução, seja recebida assim pela direita. Parcela da esquerda, porém, talvez até majoritária, adota uma atitude de menosprezo ou negação diante dos feitos verdadeiramente admiráveis deste terceiro mandato. O governo Lula é assim desdenhado justamente porque é uma revolução, sim, uma revolução declarada, negada, indigna de reconhecimento, por mais evidentes que sejam suas conquistas. De novo, mas em outras palavras, o que aconteceu com a eleição de Lula em outubro de 2022 foi uma revolução, ou seja, uma inversão de classes e frações de classes no comando do aparelho de Estado. O Mário Vitor escreve mesmo. Eu só acho que acho que ele não é tão importante na história da Revolução Comunista. Foi mal. Sob criminosa resistência foram retiradas da hegemonia sobre o Estado as frações políticas mais ligadas ao grande capital financeiro e agrário. Com o advento de Lula 3, a hegemonia da aliança política do controle do poder passou a ser exercida por representantes dos interesses dos trabalhadores da cidade e do campo, dos mais pobres, dos intelectuais do Estado, das frações médias de menor renda e desprivilegiados beneficiários dos investimentos estatais em saúde, educação e outros muitos programas sociais. A essa revolução não faltou, como o país tem testemunhado em detalhes no julgamento do golpe, nem mesmo a componente do enfrentamento militar armado, elemento tão valorizado nas receitas dos radicais de manual. Que a mídia do capital enxergue essa revolução com olhos de ódio era de se esperar. Funcionários que são dos interesses dos super ricos, empenhados em
ver gastar no lombo dos pobres a carga do mecanismo econômico que sequestra os rendimentos do trabalho. Ocorre que mesmo parcela importante dos progressistas, porém embriagados pelo, entre aspas, algoritmo do derrotismo, insiste desde a transição e o primeiro dia de 2023 em caracterizar Lula como chefe de um governo sitiado, cada vez mais servil e inapelavelmente de joelhos diante dos representantes das elites do Congresso e dos rentistas da Faria Lima. Os dois campos, a direita eternamente golpista e a parcela negacionista da esquerda, não estão organicamente conectados, mas ideologicamente, de maneira nem sempre sutil, sim. Análises de ambos os campos frequentemente se superpõem na essência, avaliações coincidem, fluindo da direita para emoldurar os diagnósticos de sua contraparte progressista. À esquerda predominam as acusações de que Lula comanda uma gestão encurralada, mantida nas cordas e repleta de traidores escolhidos por Lula. Este estaria rendido numa situação de contínuo assédio em um ambiente político geral caracterizado pela sensação inabalável de, desde o primeiro momento do mandato, iminente colapso. Apesar de conhecido, ele não se trata de um diagnóstico desinteressado. Na origem, ele próprio obedece a interesses no quadro da disputa política entre o governo Lula e seus opositores. Abatidos pela ideologia do inimigo, alguns que professam simpatia por Lula fazem de tudo com os sucessos de seu governo, menos incorporar às suas análises a grandiosidade das conquistas e suas consequências políticas. Alguns gênios chegam ao ponto de sugerir a mais alta e brilhante celebração do fracasso, a desistência Lula antes da eleição a desistência de Lula antes da eleição do ano que vem, em que ele simplesmente aparece como a melhor chance para manter as mudanças e evitar a volta da contra-revolução. Agora sim, a revolução seria o primeiro mandato, mas tá difícil, hein? Tá difícil chamar o PT de revolucionário. Naquele outubro de 2022, ocorreu um feito da maior relevância. O retorno de Lula pela terceira vez neste século e do Partido dos Trabalhadores pela quinta ao poder no ápice de uma sucessão de conjunturas pendulares e alternativas históricas estonteantes que incluíram o golpe contra Dilma Rousseff, a perseguição judicial e a prisão de Lula por 580 dias na masmorra de Curitiba, seguidos por uma reviravolta no STF, a reabilitação jurídica de Lula e a vitória eleitoral contra o fascismo. Eu acho que o Mário Vitor escreve um pouco como o jornalista famoso do Mundi, com o nome? Não é Mapa Mundi, não, é Breno Altman. Eles escrevem parecido, eu acho. O triunfo mereceu da direita desde o instante inicial a mais completa operação de apagamento em meio a todo tipo de relativizações. A maior derrota mundial da extrema-direita naquele momento, aquela que ejetou do poder o incumbente mais tosco e corruptor que já existiu, foi submetida a um ataque redutor inclemente na cozinha venenosa da mídia hegemônica, da Faria Lima e das casas legislativas. A volta de Lula, na verdade, foi um assombroso fenômeno político,
A força de convicção dos eleitores brasileiros, submetidos a todo tipo de campanha de acusação caluniosa contra Lula, superou qualquer expectativa, representou uma profunda decepção e um atestado de falência para a mídia hegemônica e sua maior aliada e beneficiada ao final de uma prolongada campanha difamatória à extrema-direita. Lula vencedor é um pesadelo continuado para os derrotados de todas as confissões. Tá bem escrito. Os derrotados de todas as confissões. Fascistas, tucanos, terceira via e seus propagandistas se unem nessa operação para degradar a revolução em curso, contando para isso com a colaboração em geral involuntária de alguns comentadores, entre aspas, de esquerda. Aqui tá atacando o Rui. Nessa operação de neutralização de triunfos tão transcendentes, utilizam-se recursos conhecidos para fazer pouco, para negar a relevância da vitória, ou seja, da, repita-se, revolução que foi e ainda é a vitória lulista. O, entre aspas, argumento maior é a, entre aspas, pequena margem de vantagem de Lula em relação a Bolsonaro. O segundo diz respeito ao tamanho relativamente reduzido da bancada de esquerda no Congresso. Sobrevêm versões derrotistas, exagerando problemas da governabilidade, a fracassada tentativa de golpe de Estado, em lugar de ser vista como vitória da democracia, derrota da extrema-direita bolsonarista e afirmação do governo de Lula, deu lugar a lamentações sobre a base exígua ou instável de suporte ao governo no Congresso. A frente ampla, ainda aliada a Lula no Congresso, aliada a Lula, poderia ser saudada como mostra da capacidade política do presidente em condições adversas, mas ganhou o signo da rendição. A PEC da transição e o arcabouço fiscal, alicerces da estabilidade econômica, tão necessários à transição ameaçada, foram sendo diariamente fustigadas. Fundou-se um padrão de narrativa que afastou o aspecto principal do evento de origem, a derrota acachapante do incumbente de extrema-direita Jair Bolsonaro à frente de um governo que usou todo tipo de expedientes indecorosos para comprar, sem sucesso, com bondades o voto do eleitor enquanto desencadeava um alongado golpe de Estado prenhe de todo tipo de ameaças e de ações envolvendo as Forças Armadas. Essa derrota desclassificante deu-se a despeito de um gasto estimado em 500 bilhões de reais por Bolsonaro no uso da caneta e na destruição do Estado para comprar votos, o que afinal foi rejeitado pela consciência política ímpar do eleitor brasileiro, principalmente pobres, mulheres, nordestinos e jovens, à luz de tudo que teve que enfrentar. A vitória das forças em torno da Frente Ampla é simplesmente espetacular. Bom, e o artigo talvez eu consiga ler tudo, mas eu acho que o pobre, ele tem vergonha de ser pobre e ele vota nulo, ele não vota em ninguém. Lula 3 impõe crescimento econômico forte, consumo, emprego e renda recordistas, inflação em queda com distribuição de renda. A renda do trabalho da população mais pobre do Brasil cresceu 10,7% em 2024, bem maior que o dobro do avanço observado entre os 10% mais ricos, 6,7%. Foi uma redução recordista da desigualdade, ocorrida no mesmo sentido de todas as outras iniciativas distributivistas do governo, como a isenção e redução do imposto de renda,
Para os mais pobres, a ênfase nos tributos diretos sobre os rendimentos dos especuladores, historicamente protegidos pelo Estado, e inúmeras outras ações de justiça social. Ações encetadas em meio ao inclemente tiroteio da direita na mídia hegemônica e ao jogo de ameaças e chantagens habituais no Congresso, devidamente amplificados para configurar algo como a, abre aspas, derrota certa e definitiva equivalente à iminente queda na prática do governo, fecha aspas. Uma certa ala dos progressistas adere ao coro. Os repetidos sucessos do governo merecem dela apenas a acolhida protocolar, logo sucedida pela ladainha de que Lula III é um governo capturado, fecha aspas. Muitas revoluções, a maioria delas, acontecem em meio à guerra civil, ao caos político, ao boicote e à debacle econômica. A de Lula faz mudanças para os pobres, taxa os ricos enquanto estabiliza a moeda, combate a inflação e organiza a economia. Nada disso talvez seja suficiente para evitar que ela siga se desenvolvendo sob o signo do emudecimento mesmo quando ressoam suas vitórias. Já virou lugar comum dizer que os golpes de Estado de agora mudaram, não são mais como os de antigamente. O mesmo deve agora ser dito também sobre as revoluções como esta, a de Lula III. Quem sabe, cara? Eu acho que o mundo, o povo em geral, no Ocidente inteiro, ainda continua muito pobre. Acho que, bem mesmo, só os chineses. Só os chineses estão ricos, ou estão indo bem. E, bom, o Brasil, não sei, a mesma coisa. O Brasil, realmente, eu acho que o Lula está capturado, o PT foi capturado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo força, o imperialismo força o Brasil a fazer um governo péssimo, precário, pagando um monte de taxa de juros, sem auditoria cidadã da dívida. E aí o povo vai votar na oposição, né? Enfim, eu chamaria, na verdade, ao contrário, o fim do Brasil. Eu diria que isso aqui é o fim do Brasil.